Oi, gente! Oi, gente! Somos integrantes da equipe Ômega e estamos aqui agora para fazer uma breve resenha sobre a obra literária Memórias de um Sargento de Milícias. Roda a vinheta. Bom, gente, Memórias de um Sargento de Milícia, ela é uma obra feita por Manuel Antônio de Almeida, desenvolvida no romantismo. Ela retrata a vida do povo do Rio de Janeiro no século XIX. No período Brasil Joanino, porque foi uma obra desenvolvida no século VI, na época de Dom João VI. Foi uma obra que foi desenvolvida no período joanino, porque foi feita no período que Dom João VI estava sob o comando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Foi nessa época e a trama foi toda corrida no Rio de Janeiro. Daí agora a gente fala do folhetim, das coisas que a obra era Tu sabe publicada falar do folhetim? A obra foi publicada em folhetins, por isso existem várias versões, né? Como era o folhetim, não foi lançada de uma vez só. Tem várias versões e contradições da obra. Gente, a trama foi assim, se deu por conta de um casal que vinha em um navio negreiro que regressou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. Um casal, Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças, que foram os que deram início a essa trama. Leonardo Pataca deu uma pisada no pé de Maria das Hortaliças e ela deu um beliscão no bolso dele. E foi assim que eles fizeram esse flerte, como podemos falar na linguagem Deles lá naquela época. não, dele não, nossa, né? Porque atual, nós que né? falamos essas coisas, né? 7 meses após que eles chegaram aqui no Brasil, Maria das Hortaliças dá luz a uma criança linda, saudável, como se fosse uma criança de 9 meses. Assim como deveria ser, né? Criança saudável. Porque tipo, uma criança de 7 meses era pra ser prematura, né? É aí que fica um ar de que talvez ela, antes dela conhecer Leonardo Pataca, ela já estivesse grávida e deu aquele famoso golpe do balão nele, mas não vamos entrar nessa questão porque é um romance, é uma comédia romântica, né? E até porque também no folhetim entra muito nesse detalhe. Realmente, não vamos entrar tanto em detalhe assim. O que a gente deve falar da obra é que Leonardinho, que vai ser o personagem principal, era uma criança muito levada, uma criança muito da baderna, uma criança capetinha, digamos assim. Contava demais na vizinhança. Muito demais. Certo dia, Leonardo Pataca chegou em casa e pegou Maria das Hortaliças com outro homem na cama. Daí saiu a história de que ele se estressou, ficou com raiva e acabou expulsando Leonardinho de casa. Agora, o porquê que ele expulsou a criança de casa não sabemos ainda, sendo que a criança tinha apenas 7 anos de idade. E ele foi posto pra fora de casa. O que não tinha nada a ver, né, gente? Porque ele foi pobre, traiu de família E ele pega e joga o pega- filho pra fora de casa. E joga o filho que não tem nada a ver. Nada a ver, é o auge, né? Mas enfim, é o auge. Depois que Leonardinho foi colocado para fora de casa, o barbeiro e a comadre, que é assim, que são chamados no decorrer da trama, pegaram eles para criar. Na verdade, o barbeiro é o padrinho de Leonardinho. Só que durante a trama ele é chamado de o barbeiro, porque foi ele que foi nos navios fazer a sangria do pessoal lá e acabou que pegou uma amizade com o pai de Leonardinho. E a comadre foi a que fez o seu parto. E assim ganhou a confiança dos pais de Leonardinho. E no navio onde o padrinho de Leonardo estava, né? Ele foi pra África e na volta o capitão do navio ele morreu. Então ele pegou, antes dele morrer no seu leito de morte, ele confiou um baú de tesouro. E esse baú ele confiou para ele entregar para a sua esposa. Mas ele abestado nem nada, pegou e ficou com toda ela. Pegou e ficou com a herança Com pra o ele, dinheiro porque ele todinho. não é nem besta. E aí ele ficou, e isso ficou como se fosse o arrumeime do barbeiro. Assim ele ficou conhecido na trama por causa dessa história, desse desfeche, aliás. Depois, tempos passaram tempos, e Leonardinho foi na casa de uma amiga do barbeiro, e lá ela tinha uma enteada. Nessa enteada, Leonardinho se apaixonou por ela, foi o seu primeiro amor, a Luizinha, uma menina bonita. Não, tão ela não era tão bonita, vamos pra falar a verdade, ela dizer era o quê? feia e ainda deu uma talva nele, não quis ele, deu Além um de bolo. feia, ainda Deu um bolo. deu-lhe um fora.
fora. Gente, Deu foi fora. Gente, foi o primeiro fora do bichinho. Vamos O primeiro celebrar. amor e o primeiro fora. É, o Não, primeiro mas fora. Franca ainda assim ainda é feio, não. Chega. Me empolguei, não quis. Ei, deixa, Vai, deixa. vai, Ela tem que ir assim. Ela tem Logo após que Leonardinho pegou o pé na bunda de Luizinha, ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, né? Porque primeiro amor, ele não ia saber de nada mesmo. Ele seguiu a vida dele. Depois disso, tempos depois, ele voltou a morar com seu pai. E o pai dele conheceu uma cigana, uma tal de uma cigana por aí, porque ele se apaixonou novamente. Mas a cigana, que não era boa peça nem nada, adivinha o que foi que aconteceu, gente? O que foi que Ela aconteceu? Traiu ele. chifre. Adivinha com quem? Ela traiu ele com o padre. Padre chifre. O padre. O padre, que pra você ver. inclusive Leonardinho ajudava ele nas missas, porque a gente esqueceu de falar antes, mas Leonardinho foi coroinha na igreja. Só que ele era ele acabou sendo tirado da igreja porque ele era um menino muito danado, ele tava queimando as pessoas com o círio da igreja. Pra quem não sabe, o círio é aquela vela que fica lá na igreja. E ele acabou sendo excomungado, alguma coisa assim, Exatamente. da igreja. E o pai dele pegou a cigana com Com o padre. o padre. Na sua cama lá. Pra se vingar, porque ele não é nem besta nem nada, ele foi chamar o Vidigal, a autoridade. Como é que eu posso dizer? Ele A era autoridade máxima. Era o Vidigal, o Major Vidigal era a autoridade, mas naquela época lá na cidade deles lá. E de certa forma o Leonardo ele faz uma vingança e nessa vingança é até um pouco engraçado, né? Porque tá tendo uma festa na casa do padre, o padre lá que pegou a mulher dele, tava segurando e tal. Aí tá tendo uma festa lá, o Leonardo com vontade de dar uma vingança, ele avisa o Vidigal. Major Vidigal. Aí ele vai lá e avisa o Major Vidigal. Ele chega lá acabando com tudo, com a festa, com tudo. E nisso, o padre saindo pela rua de cueca. Gente, que que foi esse É socorro? o auge. É o Piauí. Não, É calor. Piauí. Piauí. Bora. Não tá normal, gente, socorro, desculpa, perdão, mas é porque não tá dando calor aqui, tá Minando, demais, socorro. minando. Auge. O auge. Autêntico. Leonardo Pataca, depois que leva outro chifre, ele vai e continua seguindo a vida dele. Quando ele chega para visitar o filho da casa da comadre, ele encontra a comadre com sua filha lá. Na trama tem várias histórias de que ela é sobrinha dela, outras falam que é filha, mas vamos considerar que ela é filha dela. A filha dela e ele casa com ela, simplesmente. Uma moto. Alguns erros de gravações aqui. E nessa parte a gente bota preto e branco. Aquele preto e branco veio. Vai. Ele casa com ela, uma coisa bem repentina assim, mas vamos concordar que Leonardo Pataca era bem pegador, digamos assim, e que superava seus relacionamentos bem rápido, principalmente seus chifres, né? Sem comentários, né, gente? E assim, logo após isso, ele se casou com a filha da comadre. E Leonardinho acaba brigando com essa mulher. Leonardinho acaba brigando com a nova mulher do seu pai e o pai dele briga com ele novamente e ele acaba sendo colocado pra fora da casa dos seus padrinhos e vai morar com umas mulheres solteiras em uma espécie de cortiça. Exatamente, cortiça lá. Lá ele encontra uma moreninha, uma menina que toca alguns instrumentos e ele se apaixonou por ela. Só que logo após isso ele sai fazendo umas badernas na rua, vagabundando, digamos assim. E aí ele acaba sendo preso. Só que o Major Vidigal não coloca ele como um preso. Ele coloca ele lá dentro da cadeia como soldado, pra ver se ele toma jeito e cria rumo na vida. Pois Mas é. o que é que acontece? Mas é aquele acontece? ditado, o pau que nasce torto. Nunca se endireita. Só que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra, mas O que é que acontece? Leonardinho quebra a confiança do Vidigal e acaba traindo a confiança dele. Leonardinho, não tá nada fácil pra você, amigo. As chances da vida vêm e você quer desperdiçar. O Exatamente. auge.
Bom, gente, acontece o seguinte, né? A parte lá que ela tava falando, que ele traiu a confiança do Major Vidigal mais uma vez. Porque teve uma festa, né? Tava acontecendo uma festa e o Major Vidigal colocou ele pra ser soldado lá na Tipo, festa. ele tinha e que. tal. O Leonardo ele tinha que avisar, ia na festa, ele fazia uma ronda, e nessa ronda que ele ia fazer lá na festa, ele ia avisar pro Major quem eram os trombadinhos, só que quando ele chega na festa, não era todos os amigos dele. Então, é fazer o que quê? ele faz? Entregar os amigos dele, esse é o. Como é que O X9. X9. Não. Né? Ele não queria, ele foi e mandou todos os amigos dele ir embora. Só que o que é que acontece? A casa cai, né? Uma hora a casa cai, meus amigos. E aí, o que aconteceu? O Vidigal acabou descobrindo. E aí, o que foi que deu? Deu ruim Cadê pra ele? Leonardinho. Agora, dessa vez, ele foi preso novamente. Só que agora ele foi preso definitivamente. E aí, ele não sabia mais o que fazer, porque ele já tinha recebido uma chance antes e desperdiçou. E aí, a comadre, que é a madrinha dele, entra em ação novamente. Ela vai entrar em contato com Maria Regalada. Mas quem é Maria Regalada no jogo do bicho? Ela é tipo como se fosse um amante do Vidigal. E aí, ela vai lá e fala pra Maria Regalada dar um charme nele pra ver o que ele pode fazer com o Leonardinho. O que ela faz? Ela vai lá, Maria Regalada vai lá, fala no ouvido dele. E aí, ele acaba derretendo o coração, né? Porque ele ama ela, aliás, e ele não vai deixar, né, passar mais Exatamente. Então. E assim, o Leonardo é solto. Leonardo é solto e ainda é colocado como sargento. Vocês acreditam, minha gente? Ele é colocado como sargento. E aí, só que ele é colocado como sargento dos brigadeiros. Sargentos brigadeiros, eles não podem ter mulher em nem algum tipo de relação afetiva fora do seu cargo. Leonardinho, assim que sai da cadeia com o seu posto de sargento, ele encontra Luizinha. Aquela que deu o pé da bunda, aquele primeiro amor. E aí o coração não aguenta, meus amigos. Mais uma vez, Leonardinho se apaixona por ela. Como é que a gente fala, né? O primeiro amor a gente não esquece. E logo após, como ele reconheceu Luizinha, ele vai lá e fala com o Vidigal para ver se ele pode ajudar na situação dele. E aí o Vidigal muda ele de cargo e coloca ele nas milícias. Aí ele vira um sargento das milícias. Aí ele pode ter um romance. Aí ele e Luizinha, digamos que tiveram um final feliz para sempre, porque agora, como ele é um sargento das milícias, ele pode se relacionar com ela novamente. E aí, quando ele reencontra ela novamente, ela é viúva. Ela tá sendo viúva porque o marido dela, salafrário, que ela tinha se casado, ele acaba morrendo e ela acaba se tornando uma viúva. E aí ela fica livre pra ele, e ele, como agora é um sargento das milícias, ele fica livre pra ela. E eles vivem um romance feliz para sempre. Então, aí entra a parte do romance, né? Porque até agora a gente só viu... Baderna, gente presa, tipo, coisas... coisas Todos anti-eróticos. Tudo anti-romântico. Anti-romântico. Romantismo. Anti-romantismo. Ops. Quase não sai, mas saiu. Mas essa obra, Memória do Sargento de Milícias, é considerada um romance, mas um romance anti-herói, né? Pra aquela época era... Porque naquela época os romances brasileiros eram considerados como se tivesse o herói da trama toda, o bonzinho, a mocinha, tudo perfeito. Tudo perfeito. Clichê. Só que essa comédia é mais uma... Só que esse romance é mais uma comédia romântica, mas acaba sendo colocado no romantismo porque ele teve esse final feliz. E do primeiro amor, que ele reencontra o primeiro amor e assim eles vivem felizes para sempre. Tem que ter felizes para sempre, né, minha gente? Sempre tem. Romantismo, Toda cara. história de romance tem aquele final feliz para sempre. Realmente. Gente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se esforçou muito, porque, enfim, né? Só temos 3 hienas aqui. Então, gente, deixe seu like. Eu só queria não se pedir isso, esqueça. Gente, Um olha. like. Se você gostou do nariz, Curtam, não seja com pé e cabeça. Só curtam. Curtam muito, bastante. Porque a like. gente tá participando de uma gincana e a gincana vai ser contada a partir dos likes. E aí a gente precisa da ajuda de vocês, né? Compartilhem. Compartilhar, torta e a direita por onde você quiser. E é isso.